quando a gente acolheu o sussurro de Deus na nossa vida, que é a sua santa palavra. E hoje nós vamos ouvir e meditar a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Ouçamos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado representante deles diante de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Assim, ele é capaz de ser compassivo com os ignorantes e com os que erram, porque ele também está sujeito à fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, como pelos pecados do povo. E ninguém pode atribuir a si mesmo essa dignidade, senão quem foi chamado por Deus, como Araão. Do mesmo modo, Cristo não atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Foi ele quem, durante sua vida mortal, apresentou pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. E foi atendido, porque era submisso. Embora sendo filho, sofrendo, aprendeu o que é obedecer. Levado à perfeição, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos grifar quase lá no fim essa afirmação tão bonita sobre Jesus. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Foi ele quem, durante sua vida mortal, apresentou pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. E foi atendido, porque era submisso. Veja, meu irmão e minha irmã, que o autor da carta aos Hebreus, ao nos falar de Jesus Cristo como o sumo sacerdote, ele nos diz duas coisas de Cristo. Primeiro, ele é Deus e por isso o sacerdócio dele é eterno. Ele recebeu de Deus Pai o sacerdócio eterno. É Deus. Mas pelo mistério da encarnação, ele também é homem. E nós estamos vivendo este ano santo jubilar, peregrinos de esperança, celebrando justamente os 2025 anos da encarnação de Jesus, por obra do Espírito Santo no seio imaculado de Maria, e também os 2025 anos do seu nascimento. Jesus desce dos céus como Deus e se faz homem em Maria, por obra do Espírito Santo, no 25 de março, e nascerá para nós na noite santa do Natal, dia 25 de dezembro. Veja, meu irmão e minha irmã, Jesus é verdadeiro Deus, capaz de nos salvar, mas é também verdadeiro homem, capaz de nos compreender. Santa Teresa d'Ávila, ela dirá: em tudo Cristo é bom amigo, porque em todos os momentos da nossa vida nós podemos contar com a presença dele. Pensemos aí nas situações mais concretas do nosso dia a dia, quando nós estamos na luta e na labuta do trabalho de todos os dias. Você, quando está trabalhando, se recorde de Jesus, que também trabalhou como carpinteiro na casa de Nazaré. Quando você se sente abandonado, quando você se sente excluído pelos outros, se lembre também de Jesus, que se faz solidário com você porque experimentou na pele o abandono e a rejeição também dos outros.
Nós ouvíamos essa semana no Evangelho da Santa Missa as pessoas que ouviram Jesus falar na sinagoga e a resposta delas qual foi? Pegaram pedra para jogar em Jesus e expulsar ele da sinagoga. Ele que ali, na agonia, no Horto das Oliveiras, sente o abandono de todos, inclusive dos seus discípulos, dos seus apóstolos, São Pedro, Santiago e São João, que não foram capazes de vigiar sequer uma hora com ele. Mas também pense nos momentos alegres da sua vida. Quantas vezes nós encontramos Jesus alegre nas bodas de Caná, realizando o seu primeiro sinal, a pedido e intercessão da Virgem Maria, sua mãe? Quando os apóstolos voltam do trabalho missionário e contam para Jesus como foi a missão, o que Jesus faz? Eu te louvo, Pai Celeste, porque o Senhor esconde as coisas dos grandes e revela aos pequeninos. Pense, meu irmão, minha irmã. Jesus em tudo é bom amigo, porque em todas as situações da nossa vida nós podemos contar com a sua presença, mas também com seu exemplo. Imaginou se todos nós, no nosso trabalho, fôssemos trabalhadores tão corretos, tão santos, tão esforçados, como foi Jesus na carpintaria de São José? Imaginou, meu irmão e minha irmã, se na hora que nós estamos numa alegria com a nossa família, com os nossos amigos, a nossa alegria fosse também tão pura quanto a alegria do próprio Filho de Deus? Mas a gente vai trabalhar, já vai resmungando, alguma coisa não deu certo no trabalho, a gente já chuta tudo para um lado e para o outro, a gente passa algum dissabor, a gente já pede a Deus a morte. Quando a gente está alegre, com facilidade até se esquece de Deus. Então veja, ter Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como sumo sacerdote e bom pastor da nossa vida, é uma graça e uma responsabilidade. Porque se ele é Deus que me salva e é homem que me compreende, eu preciso me aproximar dele com confiança. E ter Cristo, sim, meu irmão, minha irmã, como meu mais íntimo amigo. E olha que bonito diz a carta aos Hebreus. Jesus, durante a sua vida mortal, apresentou pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. Quem podia livrar Jesus da morte? Deus Pai. E olha que curioso que diz a carta aos Hebreus. Jesus foi atendido. Alguém poderia dizer, mas como Jesus foi atendido se ele passou pela cruz? Ele passou pela cruz, mas a cruz não venceu. Ele passou pela cruz, mas a cruz não teve a última palavra. Ele passou pela cruz, mas saiu vitorioso. Deus Pai atendeu a Jesus, porque 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitou glorioso, vencedor do pecado, do mal e da morte. Meu irmão, minha irmã, não é porque você e eu passamos por situações difíceis, não é porque vocês e eu passamos por algum momento de cruz na nossa vida, que é sinal de que Deus não nos atende, viu? Talvez a cruz que você está carregando, meu irmão, minha irmã, seja justamente a maior graça que Deus lhe deu, porque Ele não quer te perder na eternidade. É melhor carregar com Cristo uma cruz passageira nesta vida e nos alegrar com Ele na eternidade, do que levar uma vida na flauta e um dia ela acaba e passar a eternidade nos braços do diabo, né? Nós vamos meditar isso daqui a pouquinho no livro de Santa Catarina de Sena. E Deus Pai atendeu a Jesus, por quê? Porque Jesus era submisso. Olha a palavrinha que a gente não gosta. Jesus era obediente. E quantas vezes vocês e eu somos desobedientes a Deus? Basta pensarmos quando nós rezamos o Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade. Aí a dona Lourdes passou o dia inteiro no WhatsApp, Facebook, Instagram, proseou com todo mundo na rua, parou o carro, baixou o vidro,
contou lorota, mas não tirou 5 minutos para ler o evangelho do dia. Uai, dona Lourdes, como é que a senhora vai fazer a vontade do Pai se a senhora não parou para escutar o que o Pai queria que a senhora fizesse? Como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não paro para dar atenção à sua palavra, onde ele me orienta e muitas vezes pede de nós coisas difíceis? O perdão ao inimigo, a mudança de vida, a melhora das nossas relações. Mas Deus sempre nos pede coisas que nós podemos. Muitas vezes são difíceis, mas Deus não nos pede o impossível. Tudo aquilo que Deus nos pede, Ele nos dá as graças necessárias para cumprir. Ele nos deu, no dia do nosso batismo, o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dando, a cada momento, o que mais nos convém para aquela missão para a qual Deus nos deu, o chamado. Que você e eu, meu irmão e minha irmã, possamos abraçar com Cristo a cruz de cada dia, sermos submissos à vontade do Pai, para que o Pai também nos ouça e nos mande o seu auxílio. Existe um canto de comunhão, se não me falha a memória, quem escreveu esse canto foi o Frei Fabretti, e ele é lindo quando se diz, né, povo de Deus foi assim. É Maria cantando a primeira parte de cada estrofe e nós respondendo para ela, né? E ela diz, povo de Deus foi assim. Meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais e a visita foi Deus que nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, o valor do teu sim e escutar o teu filho que diz. Com Maria, nós somos convidados a aprender que a vontade do Pai conta mais. E a vontade do Pai é que sejamos santos, porque Ele, o Senhor nosso Deus, é santo e nos santifica através da Santa Igreja. Prossigamos a leitura e a meditação desse livro tão bonito, ditado pelo próprio Deus para Santa Catarina de Sena. Preparemos os ouvidos, viu? Porque hoje a leitura é profunda, mas dá cada puxão para ver se a gente acorda. Deus Pai dizendo para Santa Catarina, e para nós também, não é? Como vês, os demônios são encarregados por mim de atormentar os condenados ao inferno e de provar a virtude dos que se acham nesta existência. Imagine, a gente às vezes pragueja a tentação. Mas se não fosse a tentação de cada dia, como é que a gente ia provar a Deus que a gente o ama? Pensa bem. Se não fosse a tentação ali todo dia, como é que eu ia resistir? Que combate que ia ser a minha vida, não é? Tal não é a intenção dos demônios, pois nada fazem por amor. Desejariam privar-vos da virtude, mas não conseguem. Grifa isso. Os demônios desejam tirar a virtude de nós, mas isso os demônios não conseguem. A menos que vocês queiram, diz Deus. A menos que a gente queira. O demônio atormenta, o demônio atenta, mas o demônio não pode nos privar da virtude, a não ser que a gente queira, né? Vê como é grande a tolice humana, cedendo justamente onde tornei o homem mais forte e consignando-se nas mãos do diabo? Esforça-te por entender. É voluntariamente que os condenados se entregam ao demônio na hora da morte. Grifa isso, minha gente. Ah, Deus me mandou para o inferno. Não. A vontade de Deus é o paraíso para a nossa vida. Deus nos criou para o céu. Mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. E quando a gente ainda não está aí bem convertido, a gente vai cedendo ao maligno. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa conversão, a nossa mudança de vida, não é uma vez por todas. É todo o santo dia.
Todo dia eu preciso querer ser de Deus. Todo dia eu preciso pedir a graça de Deus. Todo dia eu preciso combater o bom combate. Disse voluntariamente, já que ninguém os pode obrigar a isso. Sem aguardar qualquer julgamento, logo depois do último suspiro, os pecadores julgam-se a si mesmos pela própria consciência e se põem sob o perverso domínio do maligno. Desse modo, desesperados, condenam-se. No instante supremo, com muito ódio, encaminham-se para o abismo. E antes mesmo de chegar a ele, voluntariamente o escolhem como recompensa junto aos demônios, seus senhores. Olha que coisa triste. Já diria São Francisco de Assis, ai daqueles que morrem na desgraça do pecado mortal. Porque escolhem como recompensa da vida o inferno. Nossa, padre, que coisa triste, triste mesmo. E Deus Pai chama a gente de gente boba. Olha lá, tolice humana. Se você não amou a Deus nessa vida, meu irmão, minha irmã, você vai fazer o que na eternidade? Na eternidade, você vai continuar amando e adorando aquilo que você amou e adorou nessa terra. Se nesta terra eu amei e adorei e servi a Deus nosso Senhor, eu vou passar a eternidade amando, adorando e servindo a Deus nosso Senhor. Agora, se infelizmente durante esta vida eu amei, adorei e servi ao demônio, eu vou passar a eternidade inteira amando, adorando e servindo ao demônio. Quando é que nós vamos morrer? Não sei. Ninguém nasceu com o prazo de validade impresso no corpo. Então, peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora e São Miguel, a graça da conversão da nossa vida. Que Nossa Senhora e São Miguel nos libertem de todo o poder e amarra do maligno. E assim, na escola da Virgem Maria, nós aprendamos como bons católicos, vivendo a nossa fé, que nós vivamos amando, adorando e servindo a Deus nosso Senhor nesta vida, para amá-lo, adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade no céu. Amém